Canal Azeite na Lâmpada, obra e graça do Espírito Santo, do mesmo canal Espírito Santo Ministra. Canais destinados às pessoas que ficaram para a tribulação, mas também para aqueles que ainda se encontram no tempo da graça. E os que se encontram no tempo da graça, é bom já começar agora a se encher da palavra, para quando acontecer o arrebatamento e acontecer de você ficar, você já estará cheio da palavra e estará pronto para entregar a sua vida por amor de Yahushua HaMashiach. Pois no tempo de tribulação, só há salvação dando a vida, não tem outro caminho, somente entregando a sua vida. Pois pelo sacrifício de Yahushua, pela prática obediência e se enchendo da palavra, você adquiriria a natureza de Deus, o entendimento do alto. Mas como você foi rebelde, não obedeceu a Deus, você continuou com o entendimento terreno, que é a natureza de Satanás, a qual te faz ter obras para a morte, e por isso você ficou. Mas se você tivesse a natureza de Deus, você seria filho e faria obras para a vida eterna. E por isso você não subiu no arrebatamento. Como você está com a natureza de Satanás, e está com Satanás na sua carne, a única maneira dele sair da sua carne, ser expelido para fora, é você dando a sua vida por amor de Yahushua HaMashiach. E assim você estará limpo para poder herdar a vida eterna. Então agora por esses dois canais, o Azeite na Lâmpada, ao qual você está assistindo, e o canal Espírito Santo Ministra, você vai entender o que você deve fazer no tempo da tribulação, e você deve andar conforme as palavras ditas aqui, pois é pelo Espírito Santo que nós falamos, e ele nos orientou a passarmos todas as informações as quais vocês devem saber e seguir, para assim receberem a vida eterna, mesmo na angústia do tempo da tribulação. Levem consigo e aceitem o nome de Yahushua HaMashiach, o verdadeiro nome do Filho. O nome do Filho não é Jesus. Jesus foi o nome que Satanás usou para se passar por Deus aqui na terra. E por meio desse nome, e por meio dos falsos profetas que ele usava aqui na terra, ele te fez andar na carne, no entendimento de Satanás. Te manteve na mentira. Pelo esse engano você acabou ficando, mas agora, pelo verdadeiro nome do Filho, você vai saber o que deve fazer para adquirir a vida eterna. E se o arrebatamento não aconteceu ainda, e você está ouvindo este canal, já comece a trabalhar pela sua salvação exatamente agora. Não perca mais tempo algum, pois o tempo está curto. Hoje é dia 21 de março de 2024, data essa antes do arrebatamento. E depois disto Yahushua andava pela Galiléia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, a dos tabernáculos. E disse-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Yahushua: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porque dele testifico que as suas obras são más. Yahushua tinha a natureza do alto, o entendimento do alto. E aqueles que nasceram de novo, têm o entendimento do alto, que é dirigido pelo Espírito Santo, se aborrecem com as obras desse mundo. Nada nesse mundo aqui agrada a pessoa. Tudo aqui leva a pessoa para a morte. Aqui não tem vida, então a pessoa não se alegra com as coisas do mundo. Vem do maligno, de Satanás. E como os irmãos de Yahushua ainda estavam no entendimento de Satanás, eles se alegravam com as coisas do mundo, mas Cristo não se alegrava. E depois que Cristo morresse na cruz e fosse ressuscitado e enviasse o Consolador, as pessoas passariam a entender as coisas do alto, a palavra de Deus. E assim, por meio da obediência, o entendimento ia sendo purificado pela obediência à palavra. E assim, eles morreriam para o mundo e também se aborreceria com as obras do mundo, porque testificariam que as suas obras são más. Tudo que vem do mundo vem do maligno. Nada que vem do mundo te leva a Deus, mas te leva ao inferno. Subi vós à festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito essas coisas, ficou na Galiléia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: Onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. E diziam alguns: Ele é bom. E outros diziam: Não,
antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Porém, no meio da festa, subiu Yahushua ao templo e ensinava, e os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Yahushua lhe respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: Tens demônio? Quem procura matar-te? Respondeu Yahushua e disse-lhes: Fiz só uma obra, e todos vós admirais. Por isso Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circundais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então está escrito aqui assim: E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Quer dizer o quê? Que Cristo, quando ele falava a palavra de Deus, ele não foi numa sinagoga aprender de um mestre da lei. Ou, no caso, ele não foi em um pastor ou na teologia aprender. Foi o próprio Deus que ensinou a ele essas coisas. Da mesma forma, aquela pessoa que era obediente. Ela vinha ler a palavra de Deus e Deus revelava para ela os mistérios do reino. E ela era obediente. Mas aqueles que buscam um homem para aprender as coisas, acaba que não aprende nada, pois recebe a doutrina de homem. E o que sai do homem não é salvação, é condenação. E tudo que tem no templo, nos dias de hoje, ainda no tempo da graça, não vem da parte de Deus, mas vem da parte da teologia, a qual é a operação do erro, que leva muitas pessoas à perdição, trazendo provisões para a carne. E como as pessoas viveram na carne, a palavra diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Por isso que você não subiu, pois você não está no Espírito, mas está vivendo na carne, vivendo segundo seus desejos, suas vontades, seus sentimentos e segundo seus pensamentos. E a palavra diz que essas coisas vêm de Satanás. Então você estava sendo dirigido pelo diabo e não pela palavra de Deus. A palavra diz: faça isso, você não fez, você obedeceu a sua carne, você obedeceu Satanás. Você não foi dirigido pelo Espírito Santo, mas pela sua carne. Deixou de viver a palavra para viver a sua própria vida. E por isso você não subiu. Então não cometa esse erro novamente. A palavra está dizendo para você entregar a sua vida por amor de Yahushua HaMashiach. Mas antes de você entregar a sua vida, você que ficou para a tribulação, primeiro você deve se preparar, estar cheio do entendimento, cheio da palavra de Deus, ter as promessas de vida eterna e as promessas que fortalecem, estar constantemente meditando nas palavras de Deus e confessando com a sua boca. E você também vai jejuar para quebrantar as forças da carne, quebrantar os 5 sentidos, para que eles não venham fazer você voltar para trás. Pois Satanás vai usar o seu corpo, as suas vontades, os seus sentimentos, os seus desejos para fazer você negar o nome de Yahushua. E se você andar de novo segundo essas coisas, você vai negar o nome e vai ser condenado ao lago de fogo. Você tem que andar segundo a palavra. Então você, na hora da tortura, vai estar gritando, confessando a palavra de Deus, as promessas de vida eterna e fortalecimento. E levará consigo também, aceitará o nome de Yahushua HaMashiach, o verdadeiro nome do Filho. E as promessas de Deus te fortalecerão para que você não negue o nome dele, pois você crê e as guarda. E assim você estará fortalecido, tanto pelas promessas de Deus, quanto pelo jejum. Então ande conforme essas regras, e assim você receberá a vida eterna. Quando ele fala aqui do sábado, que quando uma criança era circuncidada no 8º dia, se caísse no sábado, ele teria de circuncidar aquela pessoa, para não quebrantar a lei de Moisés. Então Cristo também, ele curou as pessoas no sábado, não só a enfermidade, mas toda aquela pessoa.
curei de todo o homem. Então, ele fala, curei de todo o homem. Então ele curou aquela pessoa, ele circuncidou aquela pessoa, ele salvou aquela pessoa. Então ele estava praticando a lei no espírito, e não na carne, porque os homens só recebiam a justificação que era de Deus através da carne. Por isso que tinha de circuncidar para ver lá a circuncisão com os olhos. Mas ele não via aquilo no espírito. É por isso que Cristo estava fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo. Mas ele vai lá e condenava Cristo, porque ele não enxergava no espírito, só na carne. Quando eles circuncidavam uma criança na carne, né, cortando o prepúcio, ela ainda continuava suja, pois tinha o entendimento de Satanás, a natureza de Satanás. Mas pela palavra de Deus, quando a pessoa era curada, a circuncisão era no espírito, no entendimento, e a pessoa teria o entendimento do alto, a natureza de Deus, e assim ela estaria limpa no interior, e pela limpeza no interior, refletiria no exterior, pelas obras, fazendo a vontade de Deus. E assim ela brilharia e manifestaria a glória de Deus aos outros que estão em trevas. E assim a pessoa podia também salvar a outras pessoas, mostrando para ela o que Deus fez na vida dela, fazendo com que ela se libertasse do jugo de Satanás, das obras da carne. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? Ele aí está falando abertamente e nada lhe dizem? Porventura sabem verdadeiramente os principais que, de fato, este é o Cristo? Mas bem sabemos de onde este é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Então Cristo falou: não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Então eles negavam o que Cristo já estava falando ali, mas os outros testificavam do que Cristo falava, pois disseram. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuravam matar? Olha aí, as pessoas confirmando o que Cristo acabou de afirmar, pois eles observavam apenas a lei no exterior, não no interior. Não julgavam segundo a reta justiça, que é fazer a vontade de Deus, ser obediente à palavra de Deus. Reclamava, pois, Yahushua no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Porém eu conheço-o, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmuravam dele estas coisas. Então os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Yahushua: ainda um pouco de tempo e estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, e não me achareis. Onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que o não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? Na tribulação é o que vai acontecer. As pessoas vão ler a palavra de Deus, mas não vão encontrar Cristo, pois o Espírito Santo não se encontrará mais na terra, pois é ele que abre a palavra e revela o Cristo para aqueles que obedecem. Foi por isso que o Espírito Santo já de antemão deixou esses dois canais preparados para aqueles que ficaram para a tribulação. O canal ao qual você se encontra, Azeite na Lâmpada, e o canal Espírito Santo Ministra. Pois, como o Espírito Santo não estará mais na terra para abrir a palavra mais para ninguém, ele já deixou esses dois canais com as instruções do que vocês devem fazer no tempo da tribulação. Então, ouçam e façam com toda a diligência. Não perca tempo algum com as coisas do mundo. Leia a palavra dia e noite. Ouça os vídeos desses canais dia e noite. Jejuem, falem a palavra, confessem-a e meditem. Façam isso até vocês ficarem prontos para darem as suas vidas. E ajudem os irmãos que estão fracos na fé. Ajudem os irmãos que não têm muitas promessas. Compartilhem, ajudem aquelas pessoas que trazem consigo o nome de Yahushua HaMashiach, as pessoas que aceitaram o nome verdadeiro. E ajudem mutuamente uns aos outros, compartilhando as promessas, para que vocês estejam todos prontos. E quando chegar
o tempo de entregar a vida, a hora da tortura, aquele que estiver sendo torturado gritará as promessas e também falará: eu estou morrendo, vai ajudar os irmãos a se fortificarem para eles não ficar com medo, pois o anticristo, os demônios, vai torturar muitas pessoas na frente uma das outras, para que pela tortura ela negue o nome só com o medo. Mas vocês não deixarão seus irmãos terem medo. Eles precisam passar pela tortura, tem que ter esse entendimento. E aquelas pessoas que estiverem vendo o irmão sendo torturado, vai ajudá-la também, dando a ela promessas e fortalecendo elas, dizendo que elas vão conseguir, pois a palavra diz, e vocês dirão as promessas que fortalecem. Se você encontrou esse canal depois do arrebatamento, logo nos primeiros dias, a Bíblia diz para nós dar o irmão dar vida a outro irmão. O que é dar vida a vida para outro irmão? É você perder toda a sua vida, perder todo o seu tempo lendo Bíblia, buscando conhecimento, para quando o irmão tiver necessidade, você ensinar. Porque se eu não perder meu tempo, perder minha vida para buscar conhecimento na palavra de Deus, como eu posso dar a vida para o meu irmão, se eu não tenho nem para mim mesmo? Então, você que encontrou o canal agora, se encha das promessas de Deus, pega todo o seu tempo para ouvir. Você vai ter vida para você e vida para dar ao seu irmão. E no último dia, o grande dia da festa, Yahushua pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Yahushua não ter sido glorificado. Quem tem sede da palavra, vai atrás da palavra, vai atrás de Cristo. Agora, se você não foi atrás, porque você estava saciado desse mundo. Não tinha necessidade, não tinha sede, então não foi atrás dele. As pessoas que teve sede, foi atrás dele, buscar sua salvação. Quem tá contente com esse mundo, para que ir atrás de Cristo? Por isso ficaram, que estavam contentes com esse mundo. Agora, quem tiver sede de salvação, corra atrás da palavra de Deus, se enche para dar vida. E se você está ouvindo antes do arrebatamento, então corra agora, porque o tempo já acabou. Está nos milésimos de segundo, então corra exatamente agora, não perca mais tempo algum. E ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Quem são os sãos? São as pessoas que não reconhecem que são pecadoras, pessoas que não querem a vida eterna. Estão felizes com esse mundo aqui. Se agrada com o dinheiro, com as coisas, os bens materiais. Essas pessoas são os sãos. Mas aqueles que sabem que um dia vão morrer e que se não correrem atrás de Yahushua, a palavra de Deus, serão condenados. Então as pessoas, os doentes, entendem que são pecadores e precisam de Cristo, precisam da vida eterna. Então abandonaram as provisões desse mundo, abandonou as riquezas do mundo e foi atrás da palavra de Deus. E agora são as pessoas mais ricas do mundo, pois têm o reino de Deus, a vida eterna. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é profeta. E outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, Cristo da Galileia? Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Então os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe disseram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguns dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite viera ter com Yahushua, disse-lhes: porventura condenas a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina, e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para sua casa. Porém Yahushua foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre,
esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Yahushua, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Aqui está o mistério. O que é que ele escrevia no chão? 2. Por que 2? Porque faltava o rapaz que estava com ela, adulterando. E eles só trouxeram a mulher. E na lei tinha de ser os dois ser apedrejados. Então eles também estavam em adultério por causa disso. Estavam em pecado. Porque ele sabia acusar a mulher. Ele não foi justo de trazer o outro também. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém ouviram eles isto, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Yahushua e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Yahushua, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Yahushua: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. E falou-lhes, pois, Yahushua outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E disse-lhe, pois, os fariseus: Tu testifica de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Yahushua e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai, que me enviou. Disse-lhes, pois: Onde está teu pai? O Yahushua respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Estas palavras disse Yahushua no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegado a sua hora. Disse-lhes, pois, Yahushua outra vez: Eu retiro-me então, buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vos vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura querá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis vir? Dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? E Yahushua disse-lhes: O mesmo que também já desde o princípio vos disse: Muitas coisas tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu o que dele tenho ouvido, isto falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Yahushua: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, quando ele fala aqui, quando eu for levantado, ele não está falando da cruz aqui. Ele está falando da ressurreição. Quando ele for levantado, quando ele for ressuscitado, aí conhecereis quem ele é. Ele veio do Pai. Ele não faz nada dele, mas era Deus que ressuscitou ele. Então, aqui as pessoas confundem achando que ele foi levantado, foi para a cruz. Não, ele foi levantado da sepultura. Ele ressuscitou no 3º dia. Então, ali sabereis que quem ele é. E assim que você entregar a sua vida e morrer sem negar o nome de Yahushua, você também será levantado, será ressuscitado, e será levado para a direita do Pai com o corpo glorificado, sendo participante da ressurreição. Falando ele estas coisas, muitos creram nele.
Yahushua dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui ele está dizendo, se permaneceis na minha palavra, ou seja, se você permanecer obediente a ele, aí ele vem te esclarecer a verdade, ele vem fazer você conhecer a verdade e você será liberto. Mas se você não permanecer na palavra logo de começo, não ser desobediente, ele não vai revelar para você a verdade. Então tem de obedecer para depois ele vir mostrar a verdade, esclarecer. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Yahushua: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele fala que o servo não fica sempre em casa, mas o filho permanece para sempre. Ou seja, aquela pessoa que é servo do pecado, ela nunca obedece a palavra. Mas aquele que é filho, ele permanece para sempre na palavra, ele obedece a palavra. Então, essa pessoa, quando ela se passa a ser filho, porque ela é verdadeiramente livre. Ela não é igual servo, filho do pecado, filho do diabo. E se você não obedecer, você vai ser sempre filho do diabo. Então, permaneça na palavra, obedeça a palavra para poder ser filho dele. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam-lhe e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. E Yahushua disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Quando ele está falando aqui de Abraão, ele está falando do que eles são filhos de Satanás, porque Satanás está no couro deles, está no corpo deles. Então, Satanás é o pai dele. Mas Cristo não tinha Satanás no corpo, compreendia as coisas do Pai. Então, por isso que eles queriam matar ele. Por que ele queria matar? Porque a obra de Satanás é matar. Por isso que ele está confirmando que ele era filho do diabo. Então, eles conheciam o pai dele, que é Satanás, e hoje as pessoas são filhos de Satanás porque obedecem às vontades da carne. Quem obedece à vontade da carne, que são os desejos, os pensamentos, os sentimentos e as vontades da carne, está sendo dirigido por Satanás e é filho de Satanás. Por isso que as pessoas que ficarem para a tribulação não subiram, porque foram obedientes a Satanás, não foram obedientes à palavra. Não obedeceram o Espírito Santo e não obedeceram a palavra de Deus. Quem é filho do diabo obedece às vontades da carne. Quem é filho de Deus é dirigido pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. E pela obediência, esse demônio que fica no corpo é expelido para fora. O entendimento é renovado e recebe a natureza de Deus, que produz obras para a vida eterna. Mas quem está com Satanás no corpo e tem um entendimento terreno, está com a natureza de Satanás, que produz obras para a morte, as obras que desagradam a Deus. Mas quando a pessoa vem obedecendo a palavra, vem se alimentando da palavra e obedecendo a ela em tudo, o entendimento vai começando a se purificar, esse demônio vai sendo expelido até que ele sai e a pessoa se faz participante da natureza de Deus pelo entendimento do alto. E assim ela se torna filho, pois ela vai obedecer sempre à vontade de Deus. Ela já não vai mais andar na sua vontade, vai andar na vontade de Deus. Por isso que a palavra diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é, a pessoa não vive mais a própria vida, os desejos dela. Ela vive a palavra de Deus. Tudo que ela faz é a palavra de Deus. E por isso ela subiu no arrebatamento, pois ela estava purificada do maligno. Mas aquela pessoa que não se purificou do maligno por meio da obediência à palavra, ficou para a tribulação e Satanás ainda está no corpo. É ele que vai ficar falando no seu entendimento para você desistir, para você negar o nome. É ele que vai botar vontade para você desistir, negar o nome. Se você andar conforme a vontade dele, você vai ser condenado ao lago de fogo. Mas se você andar conforme o entendimento do alto, conforme a palavra de Deus, a qual diz para você:
se encher da palavra de Deus, jejuar, aceitar o nome de Yahushua e entregar a sua vida por amor a Ele, cheio da palavra, você vai conseguir passar pela tortura, pois a palavra de Deus vai te fortificar para que você não negue o nome de Yahushua HaMashiach. E assim você morrerá por amor a Ele e será salvo. E quando você morrer, esse demônio será expelido do seu corpo. Por isso você vai ser salvo. E no meio da tortura, os anjos vão estar esperando você morrer, sem negar o nome. Quando você morrer, eles pegarão a sua alma e levarão para junto de Deus. Mas aqueles que negarem o nome de Yahushua HaMashiach por causa das torturas, negarem para ver se a tortura vai parar, digo-vos que não vai parar a tortura. Eles vão pegar essa pessoa que negou o nome de Yahushua HaMashiach, vão levar para um local escondido e lá continuarão torturando essa pessoa até ela morrer. Então ela negará em vão o nome de Yahushua HaMashiach. Então entendam isso. Quem negar o nome, eles não vão parar de torturar, eles vão continuar torturando até a pessoa morrer. Então sejam fiéis a Yahushua e receberão a vida eterna. Lembre-se que a tortura vai durar por um tempo, mas quando ele acabar, terá um fim e você nunca mais chorará, pois Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. E lá não haverá mais dor, nem clamor e nem tristeza em nada que nos abale, mas somente paz e alegria, pois estaremos com o nosso Pai para todo sempre, para a honra e para a glória dele.